Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da Lua e sobre os eclipses. Bora lá? Pela atividade realizada dá para ter uma noção da proporcionalidade entre o raio da órbita da Lua, de sua trajetória em torno da Terra e do diâmetro dos corpos celestes. Nosso calendário é solar, ou seja, baseado no tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, aproximadamente 365 dias. Durante esse traslado, a Lua dá uma volta em torno da Terra em aproximadamente 29 dias. Na verdade, 28 dias e algumas horas. Entretanto, à medida que a Lua percorre sua órbita, nós a vemos mudar de forma. Trata-se das fases da Lua. Tanto que a sombra da Terra é uma das provas de que a Terra é geóide. Não que a Terra é redonda. Porque não existe bola Terra redonda. Redonda é bola de futebol. Nem a bola de futebol americano é redonda. Redonda é bola. O planeta é geóide. O que é geóide? É uma bola de papel amassada. É um trem cheio de... Mas é um formato circular cheio de ondulações, cheio de acidentes, né, de vales e montanhas. E montanhas mesmo. Então, isso é a forma geóide. Então, e isso prova, né, a sombra da Terra na Lua, graças ao Sol, fazendo com que a Lua tenha suas fases, né, o quarto crescente, a Lua cheia, o quarto minguante, é a prova de que a Terra não é redonda, mas geóide. É uma das provas, né, para detonar os terraplanistas retardados e débil mentais. Então, entretanto, à medida que a Lua percorre sua órbita, nós devemos mudar de forma. Trata-se das fases da Lua, que é então o quarto crescente, a Lua cheia, o quarto minguante. Dependendo da posição da Lua em relação à Terra, conseguimos ver apenas uma parte da face iluminada da Lua. O quarto crescente, o quarto minguante, toda a face iluminada da Lua. A Lua cheia, então, não a vemos, às vezes, na Lua nova. Em qualquer lugar do planeta, os observadores veem sempre a mesma fase da Lua numa mesma época. Isso é prova que a Terra é plana. Não. Meu pai, é por causa da sombra que a Terra faz da luz solar na Lua. Né? Então, isso, e o Sol sempre ilumina metade da Terra. A face iluminada é a região do globo que está de dia, enquanto na parte escura ainda é noite. Como a Terra gira em torno de um eixo imaginário que atravessa seus polos, em questão de horas a parte escura vai ficando iluminada e a parte iluminada passa a ficar no escuro. É esse movimento de rotação que dá origem ao dia terrestre de aproximadamente 24 horas, 23 horas e 56 minutos e alguns segundos. É tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo. A Lua também é iluminada pelo Sol da mesma maneira que a Terra, ou seja, metade dela é iluminada, enquanto a outra metade fica no escuro. Enquanto a Lua dá uma volta completa em torno da Terra, a Terra dá aproximadamente 30 voltas em torno do seu próprio eixo. Então, a Lua orbita o planeta Terra, enquanto o planeta Terra orbita o Sol. Durante esse tempo, quando olhamos para a Lua daqui da Terra, vemos, na verdade, uma fração da face iluminada da Lua. A Lua também gira em torno de seu próprio eixo, mas ela o faz num período exatamente igual ao de sua órbita em torno da Terra. Então, para dar uma volta inteira em torno do seu próprio eixo, demora mais ou menos aí 30 dias. Isso significa que o tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo é o mesmo que ela gasta para dar uma volta em torno da Terra. 28 dias, algumas horas ali, alguns segundos. Como consequência, a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Só conhecemos o outro lado da Lua graças a fotos tiradas em viagens espaciais, que é contornar, o lado escuro da Lua. Os eclipses. Outro fenômeno que ocorre periodicamente, que também está relacionado aos movimentos da Terra e da Lua, é o eclipse. A palavra eclipse vem do grego e significa sumir, desaparecer, esmaecer. Portanto, um eclipse lunar ocorre quando a Lua parece desaparecer do céu. Mas pode acontecer também um eclipse solar, quando o Sol parece ter sido apagado por alguns instantes. Observados e registrados pelos antigos chineses, babilônios e gregos, os eclipses do Sol e da Lua constituem marcos que ajudaram na determinação de vários fatos históricos e do calendário da história mundial. Né? Os chineses e babilônios já conheciam a mecânica do fenômeno e podiam prevê-lo com antecedência. Os astrônomos babilônios, que inventaram a astrologia, transmitiram esse conhecimento para os egípcios e gregos e, por esse caminho, a base para a previsão dos eclipses chegou até nós. O próprio Tales de Mileto vai prever um eclipse lunar ou solar, não lembro agora.
O Sol ilumina a Terra e a Lua e ambas possuem sombras. Como não há anteparos nos quais essas sombras possam ser projetadas, dizemos que as regiões escuras formam cones de sombra, ou seja, regiões de sombra com formato de cone, em virtude do prolongamento do formato circular da Terra e da Lua, e do fato de o Sol ser muito maior que a Terra. O eclipse lunar é o cone de sombra da Terra. O eclipse solar é o cone de sombra da Lua, que fica na frente da Terra, que impede a gente ver o Sol. As figuras se apresentam fora de escala, os eclipses lunar e solar. O eclipse lunar acontece quando a Lua entra na região do cone de sombra da Terra. O cone é assim, né? Porque a luz do Sol vem, a Terra está aqui, e aqui a sombra vai se expandindo à medida que a distância vai aumentando. É igual a luz aqui, se eu colocar aqui, mais perto dela, vai escurecer quase tudo. Mais longe, escurece só uma partezinha aqui, é o cone de... Já o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz do Sol em algumas regiões da Terra. E algumas regiões, porque a Lua é menor, né? E o cone que ela vai fazer também é menor. E dependendo da região, não vai ser um eclipse total. Os eclipses lunares ocorrem sempre na Lua cheia, pois é nessa ocasião que a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Os eclipses solares ocorrem sempre na Lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, mas há um fato que impede que haja eclipses lunares e solares a cada Lua cheia ou nova. O plano da órbita lunar é inclinado aproximadamente 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra, conhecida como eclíptica. A órbita lunar é eclíptica, enquanto a solar é elíptica, né? Então, o plano de órbita da Terra é eclíptica, não é elíptica. Lua nova não é eclipse. A eclíptica porque gera eclipse, né? Lua nova é eclipse solar. Lua cheia não é eclipse, lua cheia é eclipse lunar. A inclinação do plano da Lua em relação ao plano da eclíptica impede que o cone da sombra da Lua seja sempre projetado sobre a Terra a cada Lua nova, assim como impede que a Lua atravesse o cone de sombra da Terra nas fases de Lua cheia, conforme a gente pode ver em imagens, né? Os eclipses, portanto, acontecem apenas algumas vezes durante o ano, sempre que ocorre um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, até a próxima.